Bom dia a todos, é muito bom estar aqui com vocês e para falar daquilo que a gente é apaixonado, moda e criatividade. Desta vez a gente optou por montar um material um pouco diferente do que a gente está acostumado, trazendo uma perspectiva muito mais ampla. O sistema da moda, como a gente conhece, mudou completamente, não é mais o que a gente fazia, o que conhecia, o sistema quebrou. E prova disso é a diluição das estações, que a gente já tem visto acontecer, como também a diluição de barreiras entre o masculino e o feminino. Recentemente, a gente organizou 7 macrotendências que são o ponto de partida para a montagem dessa apresentação de hoje. São elas natureza, conforto, lifestyle, liberdade e inclusão, novas experiências, diversão e tecnologia. O vídeo dessas macrotendências já está no YouTube da Focus, para quem ainda não assistiu ou para quem quer assistir de novo. Então, nessa apresentação de hoje, a gente vai analisar junto a evolução dessas 7 macrotendências e os comportamentos atuais com a arte de experimentar. Vamos experimentar a moda através de 4 direções criativas: tempo e emoção, que são energias para dentro, e espaço e ação, que são energias para fora. A mágica, a arte de experimentar, é nossa para fazer acontecer. A moda está se reinventando e todos nós somos partes dessa transformação. Como sempre, você vai encontrar informações de tecidos, cores, design de produto com a sinalização de must-haves para formas e detalhes. E também a gente vai ter conhecimento de algumas marcas promissoras, ideias relacionadas a design inovador, novas categorias de produto que a gente tem que ficar de olho e falar um pouco sobre propósito, que é o ímã que atrai e conecta as pessoas em rede e se torna o centro de gravidade das marcas. Para começar, a gente vai falar um pouco de tecidos e a gente concentrou um pouco essas informações num vídeo para ficar um pouco mais interativo. E aí a gente vai ver os principais aspectos de tecido do momento.
Quem aí sente que nunca tem tempo para nada, levanta a mão. Falamos tanto sobre o tempo, né? Mas na maioria das vezes a gente fica reclamando que nunca tem tempo para nada. Mas o que é ter tempo? Qual a nossa relação com o tempo atualmente? Nessa direção criativa, a gente vai falar um pouco sobre o impacto direto do tempo na nossa forma de pensar e sentir sobre as coisas. O tempo que levamos para produzir e usar as nossas criações. Se a gente fica cansado, a gente deve aprender a descansar e não a desistir. Frases como essa são expressões cada vez mais comuns e expõem um sentimento social. Há uma macro-tendência sobre os consumidores que se encontram além da habilidade de aturar os dias de hoje e imaginar esse futuro, por conta da ansiedade produzida pelo caos simultâneo, social, econômico, político e ético. É necessário refletir. O que está acontecendo comigo ou com a minha marca, empresa? Qual o meu papel na sociedade e no mundo? Essa introspecção nos desperta um olhar de aprendiz, sendo a própria natureza que nos cerca uma grande fonte de inspiração. Temos 2 desafios. O primeiro é criar mais tempo para nós mesmos. E o segundo é respeitar o tempo de cada coisa nesse ritmo frenético em que vivemos. Ter tempo é um dos maiores luxos da atualidade. E para conquistá-lo, precisamos aprimorar a arte de tomar decisões relevantes. A gestão é a palavra do momento. Gestão das coisas para ter mais tempo e gestão do tempo para sentir plenitude. É fazer uma avaliação do que é essencial no nosso dia a dia. Por todas essas questões, precisamos conjugar o verbo desacelerar. Vivemos em um mundo com ritmo alucinado, que causa uma esquizofrenia social e nos força a assumir múltiplas funções. Precisamos desconectar, respeitar esse tempo, esse silêncio pessoal. Consumidores estressados procuram maneiras de se recompensar. Quanto mais essa situação piora, mais crescerá a tendência de se satisfazer com luxos acessíveis. A demanda, então, será por pequenos prazeres, e mercados como os de sapatos, acessórios e alimentação terão destaque. Nas lojas mesmo, a gente já vê isso acontecer quando a gente vê estações de café, um cafezinho do lado, uma comidinha, sendo integradas nesses espaços para dar esse tempo para o consumidor. Há uma macro-tendência chamada ancoramento, que fala sobre resgatar as nossas raízes espirituais. Trata-se do tempo investido em nós mesmos, para algo maior, que faz vibrar o coração e a alma, e nos acalma, nos centra, para podermos identificar esse propósito de vida. Não é à toa que roupas para a prática esportiva estão em ascensão, em particular roupas de yoga. Experiências que envolvam o tempo das coisas serão muito apreciados, como, por exemplo, as cerimônias do chá. Devemos olhar para o passado e construir o futuro a partir do agora, com o que temos em mãos. O novo nem sempre é o melhor. Podemos analisar e rever o que pode ser resgatado. Por isso, ter tempo para avaliar a memória e reconhecer a história das coisas é tão importante, para que possamos fazer do futuro um lugar melhor e mais significativo. Vocês vão ver... Estou com um probleminha técnico aqui. Vocês vão ver pela palestra esse ícone do Pinterest, que a gente pegou um report do Pinterest, ele sai um report anual, e com esse report tem as 100 tendências emergentes para 2018. A gente tem acesso a esse material e a gente cruzou essas informações para vocês, então vocês vão ver sinalizados também must-haves, tecidos, entre outras informações. E aqui nesse slide a gente vê uma tendência que eles chamam de the here and now, ou seja, o desejo das pessoas de buscarem maneiras de estarem mais presentes no dia a dia, o famoso viver o momento. A celebração das marcas do tempo transformam objetos e produtos em algo de valor, e pois revelam a sua alma. As heranças e técnicas tradicionais servem como inspirações para um desenvolvimento de produto que conte histórias, e também servem como soluções e elementos de exclusividade, trazendo um luxo sutil.
Essa ação do tempo sobre as coisas vai influenciar uma cartela de cores voltada aos tons de papel, do branco e off-white aos tons craft. Efeitos de desgaste e cores esmaecidas também fazem parte dessa história. Essas cores calmas e neutras que ajudam a desacelerar estão com força nos mais diversos tipos de produtos, tecidos, estilos e diversos segmentos e ambientes. Tecidos também vão apresentar características rústicas algumas vezes, intensificando esse apelo natural. Buscamos pela leveza ao desacelerar, e isso impacta na moda através de tecidos fluidos e delicados, como as diversas bases de crepe ou então os tules, que a gente já tem visto com força de uns tempos para cá. Volumes mais soltos, formas mutáveis para tecidos de visual amassado, como esses efeitos ana-ruga ou os crepes indianos, e também os efeitos seersucker. Por isso, temos visto, tanto no feminino quanto no masculino, as formas amplas e loose fit. São confortáveis e permitem a liberdade de movimentos. Um dos comportamentos tão falados atualmente é sobre trabalhadores, homens e mulheres, se questionando sobre a sua satisfação pessoal e profissional, optando por uma vida mais simples. Vamos ver um desejo de remover todos os tipos de excesso. Isso reflete muito nas roupas, e muitas coleções do verão destacaram o minimalismo. A monocromia em looks tom sur tom vai reinar em 2018, na mistura de neutros, no jeans sobre jeans ou no total black. Podemos dizer que ser minimalista e eliminar excessos é ter foco. Há um raciocínio sobre não precisar de uma grande coleção todas as estações, e sim só aqueles produtos que realmente valham a pena. Com foco, ganha-se tempo para desenvolver produtos melhores. Um exemplo disso é a marca Prism, que começou, na verdade, com óculos funcionais, mas a fundadora aproveitou sua paixão por climas ensolarados e sua obsessão por funcionalidade e desenvolveu uma estética minimalista para uma coleção enxuta de resort wear. Outra referência é a marca de Los Angeles Second Skin Overalls, com uma coleção de macacões que funcionam o ano todo. Ao focar em um tipo só de peça, é possível aperfeiçoar suas modelagens e variações de tecidos, e as chances de criar ícones são enormes, como foi o caso aqui que ganhou a atenção de várias celebridades. Ao desacelerar, pensamos cada vez mais na sustentabilidade e, por consequência, na revisão e eliminação de processos ou etapas para uma maior agilidade e menor impacto ambiental. Cada empresa está num determinado contexto e deve avaliar onde já pode atuar, porque o importante é não ficar parado. E aí a gente consegue minimizar cada vez mais esse problema da indústria. Através do Instituto Focus, temos o Projeto Circular, o Projeto Viés e o Projeto Design Vision. Este último a gente vai ver daqui a pouco o resultado da segunda edição. Como inspiração, vale a pena também dar uma olhada no Guia de Tendências Online Rabenmutter Berlin, que tem uma curadoria incrível de marcas conscientes. Outro conceito muito atual é o seasonless, ou a moda sem estação, atemporal. Crucial para essa tendência será a qualidade. É mais importante o valor e o benefício intrínseco do que a marca. Neste bloco do atemporal, a gente vai falar daquilo que é clássico e atravessa estações. Pode ser um tecido clássico, uma forma, uma cor, ou uma estampa, ou até padrões clássicos. Começando com padronagens e motivos simples, as bolinhas apareceram muito nos desfiles e já começaram a invadir as lojas. A novidade foi retrabalhar a proporção ou misturar tamanhos desse motivo tão clássico. No feminino, aparecem principalmente no preto e branco, no positivo e negativo. Já no masculino, a família dos azuis também é muito importante, incluindo as bases denim. Marcas mais antenadas do streetwear exploram outros tamanhos com um toque vintage ou divertido. E os micromotivos sempre são comerciais para vários públicos. Xadrezes Vichy aparecem em formas tradicionais ou modernas, em especial no fio tinto preto e branco, ou em cores clássicas como branco e azul, branco e vermelho e tons suaves.
Os listrados tiveram um retorno triunfal recentemente, provando como um clássico pode ter alto apelo de moda. Bases de fio tinto de camisaria, os algodões em geral e os linhos têm ênfase, mas vemos também as transparências e bases leves estampadas. Além de brincar com o sentido das listras, repensar novas proporções moderniza as peças. Hoje em dia, há uma demanda por um estilo de vida cada vez mais casual e relax, um equilíbrio entre confiança e despojamento. Por isso, temos visto o retorno das versáteis tricolines e tecidos com aspecto denim, ou as leses e algodões bordados, que podem se transformar em peças contemporâneas mais de elegância eterna. Clássico não precisa ser entediante. Uma ideia muito interessante que percebemos nas coleções de verão foi usar cores mais alegres ou sofisticadas em bases do clássico linho. Detalhes clássicos têm sido resgatados com função fashionista. É o caso das pregas, e nesse mesmo contexto há o retorno da calça clochard, que aparece também em versões de bermuda e shorts femininos. A forração é extremamente importante, tanto para trazer qualidade quanto valor agregado ao produto, e abre espaço para um criativo trabalho de modernização. Nas últimas semanas de moda masculina, o Street Style exibiu muitos looks com a combinação da imensidão de cores, que são os tons de azul do mar e do céu, ou os tons de areia. Além de atemporal, a maneira como estão usando está super sofisticada. Destaque para bases de algodão, linho, alfaiataria e denim. Formas e tecidos clássicos da alfaiataria, principalmente os lisos e mesclas, nunca morrem. A novidade é explorar o caimento dos tecidos para criar novos volumes e observando o resultado dessas silhuetas. O corte deve ser contemporâneo, mesmo que apresente elementos tradicionais. Com o crescimento da busca por um estilo mais casual, as roupas de trabalho ou dos ambientes corporativos estão se apropriando de componentes que tiram um pouco dessa sobriedade. Inove no styling, ao misturar padrões como riscas de giz, as texturas, com camisetas e camisas mais divertidas. Sucesso nas últimas coleções, o xadrez Príncipe de Gales foi a padronagem que mais se destacou nesse equilíbrio entre o moderno e o clássico, sendo utilizado para vários públicos além do tradicional. No jeanswear, vemos a presença muito grande dos jeans amaciados em vários desfiles, independente da forma ou do estilo. Uma ode ao clássico denim. E prova como se reinventa e propõe infinitas possibilidades, mesmo sem precisar de processos tão trabalhados na lavanderia. O sucesso no jeanswear se alcança ao saber construir os 3 Fs. Fit, de modelagem, fabric, de tecido, e finish, de lavanderia ou acabamento. Sabe aquela peça jeans que a gente pega e reconhece a marca, mesmo sem ter a etiqueta? A escolha do tecido denim aqui é pilar fundamental para criar esse produto com identidade, pois impacta no resultado da construção e da lavanderia, trazendo um resultado visual muito específico. Temos acompanhado também o desdobramento do uso total denim nas versões lavadas e vemos uma ampla gama de azuis, incluindo detalhes de reserva do tecido, para manter partes escuras como uma parte do design. Uma boa peça denim atravessa estações, mesmo que chega a se transformar em item de colecionador. A história do denim é interessantíssima para ser revisitada e sua alma vintage é fonte inesgotável de inspiração. Aqui a gente vai citar alguns exemplos de marcas que estão com um trabalho mais inovador. A primeira à esquerda é a Nude Jeans, que possui um serviço de reparo de peças para que aquele seu jeans dure muito mais, né? Afinal, a maioria das pessoas tem aquele jeans favorito no armário e a gente quer que ele dure para sempre. A segunda, aqui à direita, é a marca da Khloe Kardashian, Good American, e é uma ótima notícia para mulheres que querem um visual forte, mas não rígido. Esse jeans foi criado para valorizar as curvas e eles cobrem uma grade de tamanho de 38 a 54.
A Chloe, inclusive, escalou garotas reais para o lançamento dessa campanha nas redes sociais, e vale a pena checar o Instagram da marca para ver o engajamento das consumidoras. Ela diz assim: essa marca não é apenas sobre poder encontrar o jeans perfeito, mas em aceitar o seu corpo e ser orgulhosa de tudo que você é. A gente vê também aqui à direita a Redone, que transforma jeans antigos, mais especificamente a Levi's 501, em peças novas e modernas. Os jeans garimpados em quantidade limitada são todos descosturados para serem usados como base nas modelagens. A ideia é oferecer jeans autênticos, pois cada peça é única e os tecidos têm uma história de uso, ao mesmo tempo que tem um visual super contemporâneo. E, por fim, a gente vê a Calvin Klein, que desde o final de 2016 tem o Raf Simons como diretor criativo, começou um novo capítulo na história da marca. As campanhas recentes trabalharam o hashtag MyCalvins para alcançar uma conexão mais pessoal com o consumidor. A gente vai ver mais um pouco sobre essa conexão com o consumidor na direção criativa Emoção. E agora eu vou passar a palavra para a Ellen continuar aqui para nós. Bom dia. Eu vou continuar agora essa questão da experiência, do experimentar, eu vou continuar no campo da emoção, tá bem? Na verdade, o campo da emoção, deixa eu só entrar aqui com o slide. O campo da emoção justamente vai falar das experiências que são subjetivas, daquilo que nos aproxima do outro, daquilo que nos faz identificar com o outro e que nos sintoniza com o outro. A partir desse mecanismo, dessas experiências subjetivas, a gente vai então construir as conexões. E essas conexões são construídas a partir das afinidades, são construídas a partir dos gostos em comum. E aí, então, formamos as tribos. Um exemplo clássico de tribos é o surfwear. Ele vem muito a calhar dentro daquilo que a gente está falando. Porque, além da prática do esporte, ele aglutina pessoas com uma filosofia, com uma maneira de ver a vida. Ou seja, uma harmonia com a natureza e tudo que engloba essa escolha. Como é que isso se reflete no nosso mercado? Como é que vai se refletir essa questão das afinidades, das identificações? Vamos ver as parcerias por afinidade. Essas parcerias existem justamente para fazer com que as empresas se renovem, com que as empresas busquem novos caminhos. E aqui eu vou exemplificar com a Adidas. São dois exemplos da Adidas. Um da Stella McCartney, que propõe a construção de roupas esportivas com tecidos altamente tecnológicos, mas sempre sem perder de vista o estilo. E a outra proposta foi uma parceria feita com Pharrell Williams, o cantor, o produtor, enfim, que estava justamente voltada para o tênis, ou seja, para desenvolver roupas de tênis, principalmente inspiradas na década de 70, nos grandes esportistas. Essa parceria, na verdade, ela se desenrolou com uma ação social, onde foram propostas bolsas de estudos de tênis, justamente, para crianças. Então, aí a gente vê um pouco mais de significado. Então, a gente pode falar das parcerias por significado, que buscam fazer da moda uma plataforma onde, justamente, a gente vai ter um pouco mais de sentido, ou seja, vamos transformar a moda numa plataforma de fazer o bem e, ao mesmo tempo, numa plataforma que conscientiza as pessoas de questões mais amplas. Aí a gente tem uma proposta do Prabal Gurung, é um estilista singapuriano, que vive nos Estados Unidos e que ele tem muita preocupação com a inclusão. Ele desenvolveu uma coleção com essa Lane Bryant, que é uma marca de plus size americana muito famosa e muito tradicional. Ele desenvolveu uma coleção justamente pensando em tamanhos maiores, já que as peças de desfile normalmente vão só até o tamanho M. Então, é uma questão de inclusão, de pensar na inclusão.
Já o outro exemplo que nós estamos citando tem a ver com a Rihanna e uma questão pessoal dela, uma dificuldade pessoal dela de encontrar cosméticos que se adequassem ao tom de pele. Então, ela fez uma parceria com a LVMH, que foi justamente no sentido de desenvolver bases, tonalidades de pele, em 40 tons diferentes, justamente para abranger um grupo maior de pessoas. Então, essas parcerias, elas se revelam importantes justamente nessa questão de como é que as afinidades vão aparecendo. A questão dos tons de pele é tão importante, tão significativa, que a gente vai exemplificar com o trabalho da Angélica Das, que é uma fotógrafa brasileira, que fotografou muitas imagens pelo mundo de pessoas e foi trabalhando essas imagens dentro da escala Pantone. Ela criou um Pantone humano, na verdade, fugindo justamente daquilo que é preconizado como a característica de classificação dos tons de pele. O outro exemplo que a gente tem a dar é das irmãs Mara, Lara e Sheila, que foram recentemente descobertas. São duas meninas albinas, irmãs de uma que não é albina. E elas estão sendo trabalhadas, estão sendo apresentadas na moda e trazem consigo uma atenção para aquilo que é a beleza do que é diferente. Só um minutinho, gente. Trazem a beleza do diferente. E dentro dessas questões ligadas às tonalidades de pele, a gente vai ver isso sendo usado como uma oportunidade de negócio. Christian Louboutin usou justamente essa diversidade para criar uma coleção de calçados em tons de nude, porque o nude justamente dá um alongamento da silhueta. Então, ele evoluiu esses tons de nude e fez uma coleção enorme para atender melhor aos seus clientes. Aí, para fechar esse bloco, justamente a gente propõe uma cartela de cor, onde os nudes evoluem dos mais claros até os tons um pouco mais profundos, mas sendo classificado como uma cartela de cores básicas para a estação. Quando a gente fala sobre empatia, a gente pode citar o caso do Tommy Hilfiger, que adaptou a sua coleção de moda justamente com pequenos detalhes que são inovativos, como botões e zíperes magnéticos, e, além disso, trabalhou velcros e aberturas estratégicas no sentido de transformar a moda numa plataforma inclusiva, ou seja, não só inclusiva, numa plataforma de utilização justamente dessas pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, uma plataforma que seja de expressão. Tá? Quando a gente fala da valorização de todos os tipos de corpo, por isso everybody, a gente está falando justamente de uma questão que vem acontecendo já na moda e que se propõe como oportunidade de negócio cada vez mais. As marcas, por exemplo, de grande distribuição, estão fazendo disso uma escolha de nichos de mercado a serem trabalhados. Então, nós vemos, por exemplo, eu vou citar dois exemplos, a Mango, que criou a Violeta, é uma marca de roupas femininas que atinge até o tamanho 54, mas que trabalha em formação de moda. Já a Zara está incluindo dentro da sua coleção tamanhos extra large para alguns itens. Não é a coleção inteira, mas alguns itens estão sendo trabalhados em tamanhos extra large, oferecendo, então, uma oportunidade de outras pessoas poderem consumir a marca. Tá? Esse projeto que vocês veem no centro do slide chama-se Gorda Flor. É um projeto brasileiro de uma fotógrafa baiana chamada Ellen Muzon, que faz revelar, a partir das suas fotos, a beleza e as curvas das modelos, tanto extra large como negras, da Bahia.
Tá? Então, tudo isso vocês veem sinalizando a importância de olhar para esses outros tamanhos. E aqui a gente fala da Nadia Abu-Olson, que é uma digital influencer americana. Ela, além de criar as coleções dela, pessoais, ela tem 24 anos só, gente. E ela trabalha o Instagram como uma forma de divulgar looks para o plus size de uma maneira jovial, quebrando barreiras. Por exemplo, não pode usar branco, não pode usar listrado. Ela quebra todas essas barreiras e tem conseguido atingir um grande número de seguidoras, e não só seguidoras, que estão felizes com essa proposta de você quebrar um pouco regras para os tamanhos plus size. Dentro desses novos códigos digitais, que são a representação do nosso tempo, nós estamos vendo também que as empresas e as marcas, elas têm que se mostrar de uma maneira diferente, têm que se colocar de uma maneira diferente. Ou seja, a importância de colocar a própria visão de mundo daquela marca é, hoje, uma condição sine qua non. Ou seja, para que essa marca encontre as pessoas que respirem o seu mesmo ar e que se identifiquem com ela, ela tem que colocar essa visão de mundo nas formas de comunicação mais prementes. Hoje em dia, a instagramização da sociedade exige isso. E, no exemplo, nós temos a Celine, que, pasmem, entrou para esse mercado digital apenas há 4 meses. Desde setembro, a Celine entrou para o Instagram e ela já tem conseguido um grande dinamismo justamente pela forma como ela escolheu se comunicar, que é uma forma de uma estética artística, onde ela propõe a identidade dos seus produtos misturados com cenas do cotidiano. A outra coisa que tem abrangido e fortemente impactado a sociedade é o pensamento e o comportamento das mulheres. Essa valorização do mundo feminino tem se dado a partir desse empoderamento, e esse empoderamento feminino ele está também atingindo e refletindo no mundo dos negócios. Aí nós vamos falar um pouco de moda, e vamos falar exatamente de também reforçar essa valorização do feminino através de detalhes que são românticos e delicados. Não só de formas um pouco mais pesadas, como normalmente o empoderamento pede, ternos e uma apresentação um pouco mais formal. Nós vamos ver também assuntos mais delicados, e na abertura das coleções que nós vimos nas viagens, os vestidos eram parte integrante e faziam marcação muito importante dentro das coleções. A outra questão é a continuidade da utilização dos babados. Os babados são fortemente apresentados no sentido de trazer volume e movimento para as peças. Eles foram trabalhados em tecidos com caimento natural, e a gente tem um exemplo do nosso high twist chiffon. Também dentro dessa exaltação do feminino, nós vamos falar de tecidos como os plissados, que têm um aspecto um pouco mais gráfico e que foram vistos tanto em peças inteiras como em detalhes. Os acetinados continuam muito fortes, agora trabalhando volumes e nós, que justamente explorem esse lado um pouco mais líquido do tecido. Falando em termos de brilho, que é a continuidade dos acetinados, vamos dar uma importância grande para os brilhos mais delicados. A proposta é que esses brilhos sejam usados em formas do dia a dia, formas mais casuais. Nós vimos bastante esse crepe crisp com o desenho de metalizado no urdume, isso nas feiras de tecido, e vimos também nas feiras de confeccionado, tende a continuar. Os listrados continuam muito fortes, foram vistos em vários tipos de peso, em propostas tanto do masculino quanto do feminino. Os xadrezes vêm com um ar um pouco mais retrô, e também em vários pesos, tanto de camisaria como de jaquetas e calças, ou bermudas. E vamos ver a continuidade das micropadronagens e dos artigos que são figurativos, que muitas vezes são estilizados, ou padronagens um pouco divertidas, que justamente vêm trazer uma renovação para o masculino.
Dentro das propostas de renovação da moda, a revisitação de heranças é uma coisa importante, onde a gente vai ver o DNA da empresa, vai construir coleções novas, com propostas personalizadas, cuja curadoria é extremamente importante. A questão de buscar looks individualizados e looks um pouco especiais é muito importante quando a gente revisita o passado. E a outra questão extremamente importante, que é uma lição até básica do Alessandro Michele, é que cada peça tem que ser única. Eu não tenho que fazer mais uma regata, mais uma calça. Eu tenho que fazer a regata, a calça, e com isso trazer uma peça de desejo. Os tecidos luxuosos são importantes, mas também com essa proposta de serem usados de forma casual. As rendas trazem uma poesia para as coleções, são tecidos tipicamente femininos, e eles vão ser usados desde os pesos mais leves até os guipis, como a gente tem em coleções. Os veludos aparecem, mesmo no verão, tanto trabalhados em formas mais extravagantes ou mais importantes, quanto em formas mais despojadas. E uma coisa que a gente viu dentro dessa revisitação de heranças foi a importância das raízes. Então, apareceram algumas coleções que trabalharam elementos do western, de uma maneira muito clássica, recortes e franjas, mas a Calvin Klein trouxe uma novidade para isso, de maneira a interpretar a partir dos acetinados. O universo boêmio é presente, tanto nas misturas dos mix de padrões étnicos, quanto nas misturas florais, de florais delicados para vestidos de todos os comprimentos. Os tecidos naturais e com aspecto mais elaborado, como os bordados, aparecem, com fundos lisos ou trabalhados, ou mesmo de forma um pouco mais sofisticada e trazendo uma leitura mais vintage para peças tradicionais ou renovada para calças e t-shirts. Depois nós vamos falar do pensamento local. O que seria isso? É aproveitar a nossa raiz, as nossas estruturas e o nosso artesanato e interpretar isso de maneira contemporânea, traduzindo isso para um mercado globalizado. Isso vai ser bastante importante. E, dentro da diversidade cultural, a gente vê a oportunidade de criar coleções com misturas de padrões muito diferentes e coleções que podem ser únicas, porque, justamente, nós vamos fazer a escolha daquilo que nós vamos misturar. Então, essas coleções podem se transformar em coleções únicas. E, dentro dessa diversidade cultural, a cartela final que a gente vai apresentar é uma cartela de tons queimados, muito ricos, que podem ser usados entre si, ou mesmo em formas e trabalhos de looks integrais. Agora eu vou continuar aqui. A gente vai ver o espaço, e é uma questão muito interessante aqui, porque a gente vai levar vocês agora numa viagem. Se a gente estava falando até agora de uma energia que era para dentro, com o tempo e emoção, agora a gente vai falar de uma energia que está para fora da gente. E nessa direção criativa, a gente vai examinar a nossa relação com os espaços em que estamos. Pontuaremos espaços físicos e íntimos que vão evoluir para espaços sociais e digitais e como a moda é influenciada por eles. Quais são os limites dessas realidades? Hoje não só temos condições de criar novas realidades, como também vemos suas limitações serem superadas. Uma das grandes questões atuais é o equilíbrio entre os espaços físico e digital, um caminho sem volta, que daqui para frente só tende a evoluir em suas possibilidades. Já em pauta há alguns anos, o conceito de cocooning traz o lado mais íntimo dessa relação espacial. Trata-se da necessidade de se proteger das rigorosas imprevisibilidades do mundo externo, transformando nossa casa em um forte, seguro, prático e conectado, tendo tudo o que é essencial ao alcance de nossas mãos. É uma forte tendência para se pensar em produtos que possam oferecer calma, prazer de estar em casa e também entretenimento.
Esses produtos vão desde TVs HD, como, por exemplo, esse GIF que a gente está mostrando, é um lançamento da Samsung, que, enquanto você não está usando como TV, ele vira uma galeria de arte. Tem também tecnologias que aprimorem a vida doméstica, itens e objetos para decoração e homeware, e agora os diversificados tipos de roupa para ficar em casa. Nesse contexto de proteção, há uma outra macro tendência que é importante destacar. É sobre um medo associado a algo ou quase tudo, que faz com que as pessoas fiquem mais em casa. Esse medo pode vir dos mais variados fatores, como poluição ambiental, e aí vai do ar poluído, água, comida contaminadas. Também pode vir de ameaças biológicas e até de aspectos sociais. Tudo isso, entre outros motivos, como, por exemplo, evitar o trânsito e ter mais qualidade de vida, está influenciando que mais e mais pessoas queiram trabalhar de casa, o chamado home office. O Pinterest sinaliza esse tipo de lifestyle como uma tendência massiva. Uma das grandes oportunidades de negócio aqui são justamente essas roupas de ficar em casa, que não são nem pijamas, mas também não possuem aquela formalidade rígida de um escritório. Um dos destaques de tecido aqui são as malhas com visual de alfaiataria, como a gente tem na nossa coleção da malha Taylor. Ou então os tecidos com elasticidade, como os bengalines. Peças mais soltas trazem um requinte casual. É um mercado novo que deve ser explorado com muita criatividade. O consumo através da internet tem uma relevância ainda maior nesses espaços mais íntimos, já que a gente não precisa sair de casa para ter essa mobilidade. Há uma busca pela simplificação, pelo fácil de gerenciar. As pessoas se cansaram do consumismo vazio e sem propósito, porque, após terem conquistado o básico para viver confortavelmente, puderam prestar atenção nas coisas que o dinheiro não compra e vão consumir muito mais experiências ao invés de produtos. Os produtos, então, devem trazer essas propostas de experiências atreladas ou serem a experiência. Com o crescimento da população e do espaço virtual, o espaço físico tem se tornado cada vez mais uma mercadoria em escassez. Com isso, também nasce a urgência de designs inteligentes para a otimização de espaço, utilizando cada metro quadrado, transformando a qualidade da vida pessoal e financeira. Para o design de produtos de moda, também podemos trazer esse conceito de pequenos grandes espaços. Já vemos acontecer o conceito de mala, ou guarda-roupa cápsula, vocês devem conhecer. Ter sempre à mão aquilo que é essencial para cada um, de maneira que quando a gente precisa viajar para o outro lado do mundo, tudo que aquilo que é essencial já está ao alcance de nossas mãos. Esse tipo de conceito diminui a ansiedade, porque traz para a gente uma espécie de foco forçado. E aí diminui as variantes, demandas e escolhas. Mas há um novo conceito agora de closet, impulsionado pela necessidade de flexibilidade e praticidade que a vida atual está exigindo. É uma proposta que consiga transitar entre os ambientes, fazendo com que peças que eram específicas para cada situação, seja para casa, para o trabalho, para a academia, hoje elas sejam incluídas em ambientes antes nunca pensados. Esse trânsito pelos espaços abre um leque de possibilidades e de negócios. A sustentabilidade também é investir em peças que podem ser usadas em diferentes momentos e ocasiões. A primeira dessas propostas de transitar entre os ambientes é o loungewear, que privilegia o conforto através de formas mais soltas. Veremos vários tipos de matérias-primas aqui, tanto em tecidos planos, e aqui a gente indica o Lyocell, que a gente adora o caimento para essa proposta, como também as malhas diversas. Outro termo é o loungewear, que é a mistura de loungewear com slout, que significa solto e folgado. E isso é ideal para situações de lazer em contextos urbanos. A estética despretensiosa e divertida do pijama, com caimento fluido, em tecidos refinados e estampados, chega às ruas com um alto apelo de moda. O poder do design de estamparia vem à tona nessas peças. Kimonos são must-have modernos e comerciais, já muito vistos usados com jeans. Cetins têm destaque, mas as viscoses e crepes também aparecem.
Detalhes da construção dos pijamas, como golas chapadas, vivos nos tops, nas barras ou até na lateral das calças, e aqueles cintos de tecido para amarração, também vão aparecer e podem ser transferidos para outros tipos de peça, como uma opção não literal dessa tendência. Outra peça do loungewear que fez sucesso já nos anos 90 é o Sleep Dress, o vestido de alcinha em tecidos acetinados, que voltou com força recentemente. É uma peça de impacto e as proporções mudaram sutilmente, o que permite diferentes composições. O loungewear como um todo também reforça a questão de uma moda além de estações. O athleisure, que é a junção das palavras athletic e leisure, que é de lazer, também transita entre a casa e ambientes urbanos, sendo a diferença principal aqui a estética esportiva casual. O tracksuit, que é o conjunto agasalho esportivo, está fortíssimo nas passarelas e ruas, e em tecidos aveludados é uma grande aposta do momento. No feminino também é importante no cetim, reforçando essa conotação loungewear. As proporções são incríveis, e esse caimento mais drop, pesado, dos tecidos leves, é molenga, mas sem ser deselegante. Uma versão nova desse design é o tracksuit dress, que é o vestido agasalho, perfeito para as viagens. A gente ama essas malhas mais sofisticadas, como a nossa Sublime Satin para essa proposta. Novas proporções têm um novo papel na moda e é o que deixa as peças ou os tecidos básicos com um visual moderno e desejável. Foco muito importante nos cinzas mesclas nessa influência esportiva. Nosso Neoblend Flex New é um tecido plano leve com elastano super interessante para esse tipo de desenvolvimento. Mesclas nas malhas em geral, incluindo os versos de loop ou atoalhados, também não ficam de fora. Tons pastel como novidade no esportivo trazem uma cartela doce e atrativa, tanto nas malhas quanto nos tecidos planos, especialmente nos tecnológicos empapelados e tafetás. Na influência esportiva, continua forte as várias maneiras, não só o conforto, mas a funcionalidade dessas peças estará cada vez mais evidente, trazendo praticidade para o dia a dia. Peças com capuzes, reguladores, puxadores, com bolsos multifunção ou peças multibolsos estarão cada vez mais presentes nas coleções. Os tecidos esportivos apresentam estruturas ou acabamentos especiais, como o nosso Neotex Stretch WR, que tem esse acabamento repelente à água, e é um tecido 100% poliéster com stretch mecânico, uma boa característica elástica. Ou ainda o Wind WR, que ele tem esse acabamento também repelente à água, mas ele é mais leve, bem legal para essas chuvinhas de verão. Tecidos ultraleves servem para peças que vão da academia ao casual, com muito estilo. Efeitos opacos ou lustrosos também intensificam esse visual esportivo. Vemos a funcionalidade dos multibolsos em peças utilitárias que, através dessas colorações mais casuais, como a família dos caques ou dos verdes militares, faz com que essa proposta abranja mais tipos de mercados. Um comportamento de nômades urbanos, que vestem roupas que também funcionam em várias ocasiões. Os tecidos podem ser esportivos ou então de aspecto natural, como os algodões de mix de fibras e que tenham um toque empapelado. Outras peças nascidas de uniformes funcionais continuam a oferecer versatilidade. É o caso da jaqueta bomber, que hoje é um item super coringa. Ela transita em várias ocasiões e pode ser confeccionada em muitos tipos de matérias-primas, atendendo várias gerações e estilos. As versões oversize são a evolução dessa tendência para 2018. O esportivo também é presença marcante em detalhes das construções das peças que não têm a intenção de serem esportivas. O Pinterest, por exemplo, aponta essas fendas ou as aberturas laterais que vão aparecer em calças, vestidos e saias. As variações dessa influência são muitas e podem estar também na composição dos looks, misturando outras referências e aumentando assim esse valor estético esportivo. Destaque também para o crossover das cores do esportivo com as cores do casual. Nas coleções masculinas fizeram um belíssimo trabalho. Aqui vemos novamente a força das jaquetas evoluindo para as versões oversize. Uma das marcas que já aplicava esse conceito de transitar ocasiões é a Quicksilver, com a sua coleção Amphibians. Começou com os Oxshorts,
que também servem para água, e recentemente lançaram a coleção de calçados de tênis e chinelos para transitar entre os ambientes secos e molhados. Esse tipo de bermuda é confeccionada com tecidos com muito elastano, que não só é ideal para a prática do surf ou atividade física, mas também é extremamente confortável para o dia a dia. Uma das sugestões é o Ergonomic Flex New, que é super versátil por ter uma gramatura intermediária. A influência esportiva também chega com força na lingerie. Vemos o transitar da casa para a praia ou piscina com um novo termo Swintimates, junção de swimwear com intimates, de roupa íntima. Os elementos da lingerie influenciam e transformam os trajes de banho para serem usados por baixo de peças que fazem parte do cotidiano. Essa é mais uma alternativa que nasce como recurso de sobreposições e faz muito sucesso entre o público mais jovem. Vamos ser influenciados pelo espaço que nos cerca para reproduzi-los no design de superfície. Os motivos de estamparia são inspirados desde o fundo do mar, com cores ultra saturadas, a natureza fantástica da flora e fauna, mantendo uma vibração quase digital de tons e nuances. Podemos frisar a importância dessa cartela de cores digitais. Imagens de paisagens aparecem com frequência, especialmente em tecidos fluidos, também diluindo essas barreiras entre o real e o virtual, criando novas realidades quando apresentam efeitos glitch e colagens. Folhagens exuberantes aparecem nos mais diversos estilos, sendo inclusive estampados em peças de tecidos diferentes para serem usados em look total. Falando em look total, os coordenados em diferentes propostas, além das esportivas, aparecem em múltiplos tecidos planos ou malhas. A versatilidade aqui está em que essas peças podem ser usadas tanto como um conjunto, né, com look de impacto, ou até fashionista e elegante, ou até sofisticado, mas também podem ser usadas avulsas, combinando com as roupas que a gente já tem no guarda-roupa. Marcas australianas de surf, como a Double Rainbow, que é essa foto à extrema esquerda, estão apostando nessa ideia para camisas de shorts de banho. Falamos dos pijamas anteriormente, que também trazem essa proposta de look estampado, mas as possibilidades de formas são muitas e atendem muitos tipos de mercado. Um visual que atrai olhares e gera muitos posts de Instagram. E a sua loja ou espaço? É instagramável? Essa é uma pergunta que terá respostas cada vez mais criativas daqui para frente. Pensamos em algumas lojas que estão fazendo sucesso por esse motivo, como essa loja da Prada, em Zurique, ou a loja da Atelier New Regime, em Montreal, com seu visual minimalista e vibrante. E ainda a loja 24 Quilates, em Bangkok, uma loja de tênis com visual merchandising de cofre de banco. Além do social media, há muitas novas tecnologias que já são realidades em algumas lojas. Nessa Diesel de Milão, as tecnologias desenvolvem um papel de personal stylists e, através de um aplicativo, gerencia pagamentos de qualquer lugar da loja e conecta os smartphones aos monitores da loja para uma experiência mais interativa. A nova flagship da Pepe Jeans na Regent Street. Tem telas interativas da loja com os provadores e permitem que os clientes solicitem diferentes tamanhos e modelos. Tem uma instalação também do artista Ian Barry, famoso por colagens com retalhos jeans, trazendo uma pitada de galeria de arte. Na Dover Street Market, Londres, tem um corner, porque foi no ano passado, em dezembro, teve um corner pop-up da Balenciaga chamado, ironicamente, de Copy Shop, que disponibilizou uma equipe digital temporária que permitia que seus clientes realizassem as camisetas com o DNA da marca, no melhor estilo do it yourself. O Cisco Style Me é um espelho interativo com realidade aumentada. Com ele, dá para visualizar uma gama ampla de produtos, construir looks, capturar imagens para compartilhar e até criar um guarda-roupa digital. Manter o público dentro da loja por mais tempo é algo que a Topshop em Londres tem feito muitas investidas. A decoração da loja no último verão exibiu a coleção de praia e piscina, ambientada com uma instalação de virtual reality, simulando que estava escorregando em um tobogã. Não só o universo digital e tecnológico deve ser explorado, mas o lado humano jamais deve ser esquecido.
É o que a TIG em Colônia, na Alemanha, faz ao promover festinhas e get-togethers, trazendo seu público-alvo e ampliando as possibilidades de interação. Outra ideia que a gente gosta muito é uma loja ser um espaço multiuso, como é o caso da loja em Vancouver, no Canadá, chamada Leisure Center, que na tradução literal significa centro de lazer. Então, além de roupas, tem exposições de objetos, de arte, de produtos, e um local para apresentações e também um café, entre outras atividades. Agora, e se a sua marca estivesse para morrer? O que seus consumidores sentiriam falta? Consumidores estão buscando por novos significados, experiências, viagens, atividades físicas, pessoas mais conectadas, internet. São tantas as razões que a gente está consumindo mais moda. A moda não é só roupas. Existe uma batalha dos sentidos. Nós estamos tentando encontrar novas formas de expressão. Experimentar a ação em uma coleção tem a ver com aquela porcentagem de mix de produto entre 10% a 15%, onde assumimos riscos, onde temos a ousadia de expressar a fantasia e a imaginação total e sem limites. O resultado é mais ou menos como uma cereja de bolo. O que você vai fazer com essa cereja, como você vai usá-la, como você vai mostrá-la, é o toque desejável e de personalidade e identidade que vai diferenciar uma marca da outra. Consumidores procuram por marcas que os façam sentir únicos, que são autênticas, que possuem identidade, os permitem expressar sua personalidade, representam um estilo de vida que inspira. Estamos no meio de uma transição. A gente vem de uma era de uniformização que cria uma sensação de overdose, muito desperdício e que as pessoas ficaram meio perdidas. Por exemplo, nos últimos 30, 35 anos, o que aconteceu? Cada arquétipo tinha o seu uniforme. Se a gente pegava uma pessoa que vestia jeans, uma jaqueta de couro, significava que pertencia a uma parte da sociedade. Ou se vestia só terno, costume, talvez era do business. Mas agora estamos passando a viver uma sociedade líquida. Está tudo muito louco, o mix e match está quebrando essas culturas e padronizações. Além disso, hoje a gente tem o lado extremo, que são as redes sociais. E, nesse novo contexto, vêm as dúvidas. Como vamos fazer para nos comunicar com os nossos clientes? A resposta é: procure por novos significados, em dar sentido para as coisas. Dê muito mais responsabilidade para os stylists. Vemos nascer uma economia voltada para si mesmo. Os consumidores desejam o reconhecimento de sua individualidade e criatividade. Enquanto marcas, deveremos nos adaptar para oferecer aos consumidores uma experiência muito mais individual com os nossos produtos. As noções de identidade estão constantemente sendo quebradas. É sobre o aqui e agora, e não sobre fazer decisões para o resto das nossas vidas. Tem uma questão de agilidade muito forte e de ser aberto ao mundo, transparente. Surge o contexto das identidades plurais com o encontro de gerações diferentes. Essa mistura de maneiras de pensamento reflete uma riqueza, torna os grupos sociais muito mais complexos. Adultos são inspirados por adolescentes e os adolescentes são inspirados por épocas que eles nunca viveram e nem experimentaram. A juventude não tem mais idade. Hoje contemplamos os estados de espírito. Não podemos mais classificar as pessoas por status social, idade e gênero. O mercado mudou e precisamos estar com a cabeça muito aberta para atender isso. Devemos procurar por inspirações pessoais e esse que é o novo desafio do amanhã. Temos que ajudar o nosso consumidor a espontaneamente expressar a sua personalidade. As barreiras estão desaparecendo e, com isso, novos códigos estão surgindo. Não é só sobre gênero, é muito mais profundo, mais interessante. Faculdades de prestígio, como a London College of Fashion, e lojas de renome, como a Selfridges, têm tocado no assunto com muita sensibilidade, abrindo espaço para novas expressões e revelando novas oportunidades de mercado. A maneira de se comportar, de agir, reagir, está cada vez mais fluida, e o do-it-yourself continua cada vez mais relevante. A questão de ter uma atitude é super importante
para representar o que as marcas desejam comunicar. Por exemplo, hoje a gente tem visto a associação das marcas com a personalidade e o lifestyle dos modelos, ao invés de só considerar um rosto bonito. Ou então, pessoas comuns sendo modelos para quebrar padrões e mostrar várias facetas e necessidades humanas, sempre com muita atitude. Estamos cansados de muito policiamento, imposição de regras para atingir ideais de beleza. Para a moda, veremos cada vez mais uma vontade de experimentar coisas novas. Antes, o light era tendência. Agora, o horizonte abre as portas dos prazeres. A gratificação instantânea é chave. Seremos movidos pelo impulso sensorial. Sugestão de estratégias para trabalhar com essa tendência é jogar com os sentidos e converter isso em solução. Como marca, necessitamos estar presentes nos mais diferentes canais, pois quanto mais uma marca aparece, mais ela é lembrada. Hoje temos uma série de aplicativos que facilitam a nossa vida, estamos descobrindo o potencial do Instagram, principalmente do Stories, e a gente precisa começar a ter esse relacionamento e engajamento cada vez maior com o nosso cliente, para fortalecer as relações e a fidelidade, além de ter uma coleção mais acertada. Na correria do dia a dia, surge a necessidade de escapadas emocionais para sair da rotina. E com pessoas acessando mais e mais informações sobre o estilo de vida dos outros, podemos imaginar novas perspectivas. Nasce o desejo por uma aventura da fantasia. E a moda é um dos meios de expressão mais importantes nesse contexto. Funciona como uma espécie de laboratório e uma vontade de uma moda selvagem, louca e sem limites. As marcas precisam vender sonhos, coisas que antes era exclusividade só da alta costura. Uma das maneiras fáceis de inovar na moda e saciar esse desejo do imediatismo é se render ao desejo que as cores nos provocam. Uma família que temos visto crescer é a dos amarelados, especialmente os saturados ou mais escurecidos. E sempre que aparecem muitos amarelos, há uma entrada de roxos, que são complementares no círculo cromático. Assim, vamos entrar com força com essa família de roxos, violetas, violáceos, já anunciada através da cor de 2018, Pantone Ultraviolet. O jeito de usar é completamente novo, saindo de um visual associado ao gótico, explodindo as possibilidades para vários mercados e estéticas com muita criatividade. Looks Total Color continuam como propostas de impacto, como também a busca por combinações exclusivas ou stylings mais ousados. Outra maneira de experimentar as cores é associar as modelagens mais elaboradas ou a tipos de matérias-primas que não costumam ser usadas. O exercício com as cores oferece um caminho único de distinção e identidade, de reconhecimento de marca. Então, é essencial que haja esse espaço de experimentação na coleção. A Focus tem vários produtos com uma cartela super ampla de cores para vocês poderem experimentar à vontade. Na concepção da moda, a maneira como se desenvolve técnicas de construção das modelagens também passa a ser um DNA de marca. A valorização desse trabalho de pensar na arquitetura da roupa vem sendo prestigiada em grandes exposições, como as do ano passado da Rei Kawakubo, Comme des Garçons, Art of the In-Between, no Metropolitan Museum em Nova York, e a Balenciaga Shaping Fashion, que está para acabar agora em fevereiro, no Museu Victoria and Albert, em Londres. Os consumidores esperam respostas de design, não só a construção e a arquitetura de uma peça, mas a combinação dessas peças entre si e as proporções que são formadas a partir do styling. Ousadias, camadas e valorização da proporção entre a parte de cima e a parte de baixo, não esquecendo desses detalhes que imprimem diferenciação e personalidade. O hibridismo é chave na experimentação ativa, nessa ação, e pode ser feito através de construção de peças e ao misturar modelagens e também referências estéticas completamente diferentes. Os tecidos também podem ser híbridos, principalmente quando possuem esses acabamentos especiais, são duplos, dublados, entre tantas outras possibilidades.
A moda, uma vez vestida, deve nos inspirar a brilhar, ser positivo e, sobretudo, ser alegre. Isso nos leva a uma viagem colorida e nos distrai das pressões e encargos da vida moderna. Essa frase é de um designer vietnamita que, com essa coleção super poética e imaginativa, se projetou internacionalmente. Seja numa peça, num styling, a mistura de matérias-primas atrai o olhar e desperta a curiosidade ou a admiração. Lá fora, nos espaços do evento, várias amostras que a gente está apresentando aqui na palestra estarão com tags de destaque para vocês experimentarem com as mãos depois. Um dos nomes que virou a cena jeans de repente foi Marques Almeida, com seus jeans desfiados e soltos, tão desejados e copiados. E agora, no verão de 2018, eles exploraram novas formas e modelagens. Outro nome que vale a pena conhecer é a Faustine Steinmetz, com sua experimentação arrojada e fora do comum, como o efeito glitch e a parceria, o efeito glitch na trama do próprio tecido ou parceria da Diesel que eles fizeram, que parece que o jeans está flutuando no corpo. Um outro destaque para as matérias-primas são os efeitos metálicos em tecidos planos e malhas. Vão dos coaches metalizados aos lamés, foil, fio metálico, paetês, e envolvem aplicações sem limites e sem barreiras. Quando falamos de design de superfície, geralmente nos referimos à estamparia. Porém, com essa liberdade de experimentar, podemos ver um crossover entre o que é estampado, tramado, jacar, sobreestampado em tecidos trabalhados, rebordados e misturados. Ao contrário do que vimos na direção espaço, de algo mais coordenado, aqui a gente vai estudar também a descoordenação e o mix and match. É sobre criar uma nova moda, onde não há o bom ou o mau gosto, há apenas gosto. Além de modelagens e misturas de matérias, o laboratório de aviamentos também traz muita exclusividade e transforma os tecidos e peças. O Pinterest também aponta aviamentos para personalizar calçados ou dar essa opção para o consumidor. Como vimos no Emoção, as marcas podem se expressar em nichos por afinidade, mas também pode-se ir um passo além, com colaborações que ampliem a visibilidade das marcas e tenham um alcance muito maior, às vezes considerando também públicos contraditórios. Foi o caso aqui dessa parceria da Louis Vuitton com a Supreme, que teve até um resultado um pouco polêmico, porque ela uniu universos tão específicos só por conta da moda e não por conta de uma afinidade. Mas a ideia foi justamente não ter vergonha e nem complexo, e sim fazer o que for preciso para gerar um novo sistema de moda. A Liberty, famosa por seus tecidos estampados de flores miúdas, já fez várias colaborações desse tipo, aumentando sua visibilidade e despertando cada vez mais a criatividade e leitura que os parceiros podem dar aos tecidos. Vimos também as parcerias com artistas, que sempre vão trazer um elemento de reflexão, do pop, do exclusivo e do inimitável. Parcerias com artistas musicais trazem um fator super cool, unindo o alcance de público e a popularidade de ambas as partes. De quebra, há um choque de culturas e de referências que se revela intrínseco no resultado dos produtos. Essas peças, por terem tiragem limitada, muitas vezes se tornam itens de colecionador. E não precisamos pensar só no contexto da moda, artes ou música, mas as parcerias podem acontecer com outras indústrias, totalmente desconexas. Alguns exemplos são da marca de eletrodomésticos Smeg, com a Dolce & Gabbana, ou então a marca de utensílios para casa Celeste, com a Diesel, como vimos recentemente na última feira em Paris, Maison e Objet. Então, o modelo de processo não é mais produtor e consumidor. Agora é um pensamento mais fluido, sem restrições. Uma frase para guardar, de Levi Strauss. Aprenda tudo o que a sua mente lhe induzir a aprender. E classifique esse conhecimento em categorias, mesmo se ele pareça inútil no momento. Esteja em harmonia com os consumidores que estão buscando significado. Antecipe as inspirações e inclua em suas estratégias. Lide com a experiência do consumidor.
Venda sonhos antes de sonhar com vendas. Muito obrigada.